comunidade dos protagonistas de Silent Hill, do canal Botijão. Conhecendo agora o canal. E meio que conhecendo Silent Hill agora também, porque eu vi o filme semana passada, mas eu nunca joguei nenhum jogo. Então é isso aí então, né? E deixa like, se inscreve, é nóis. E aí, guys? Meu nome Oi. é João e hoje nós vamos falar Oi, sobre João. Silent Hill. Mais especificamente, os Não, protagonistas. mas... Ô, João, ele é o estereótipo de nerd. Tudo bem que eu tô vestida e tô parecendo muito com ele, mas tipo assim, a camiseta preta, o óculos, calça jeans, a barbinha, o cabelo comprido, fi. Esse menino arrumaria o meu PC em 5 segundos, entendeu? Ele tiraria todos os vírus, assim, ele ia falar, ha, isso é fácil demais. Tiraria todos os vírus e ia sair com o League of Legends 2 ainda. É o Cátio Flávio, filho. Só não tamo mais parecido porque eu não tô de calça jeans, entendeu? Eu tô com short de pijama muito foda, mas caso contrário, nós aqui irmãos, entendeu? Foda. Nós vamos falar sobre Silent Só isso Hill. mesmo. Mais especificamente, os protagonistas de Silent Hill. Ó, Pense um cara, é pouco sulista, sobre eu como acho. funcionam Eu os acho. protagonistas na série concorrente a Silent Hill. Todos os personagens são fodões, são B10 e mesmo quando eles são pegos desprevenidos, eles sempre conseguem se adaptar e superar os desafios. Agora, Silent Hill tem uma abordagem diferente. Os seus personagens nem sempre são heróicos e os seus personagens nem sempre são do bem. Eles são mais realistas, eles são mais humanos, eles têm falhas mais graves e falhas pesadas que puxam eles para baixo. Botam eles num chão de realidade que faz o jogador se identificar com eles. E graças ao formato da série de cada jogo ser uma entidade separada, cada personagem é completamente diferente um do outro. O primeiro deles foi o grande Harry Mason, protagonista do primeiro Silent Hill, que era nada mais do que um escritor de 30 anos indo viajar com a sua filha, quando uma merda gigantesca acontece com eles. O Harry acorda e vê que a sua filha desapareceu tá lá, e ele ó. está numa cidade chamada Silent Hill. E então ele começa a jornada dele para salvar a filha dele. O Harry em si É tipo não o filme, tem muita só que personalidade, no filme é a mãe e a filha, né? falando a verdade, mas isso é mais culpa da maneira com que os jogos eram feitos naquela época. Você tinha dublagens muito ruins e muito poucos diálogos nos jogos. O design dele também não é muito inspirador. Quadradaço. Ele é um cara normal, de altura normal, com a barba feita, um cabelo normal e uma jaqueta que eu presumo seja de couro. Chega até a ser difícil descrever ele por tão básico que é o design dele. Mas isso não quer dizer que o Harry Mason não tenha carisma. O Harry Mason, na verdade, apesar dessas limitações narrativas da época que ele saiu, é um dos protagonistas mais queridos pelos fãs da série, principalmente por causa dos feitos dele no jogo. E que feitos são esses, você me pergunta? No segundo que levam a filha do Harry Mason, ele... O remake que saiu é desse primeiro aqui? Ou é de outro? Não vi, Alexandre, não vi o vídeo novo. Ah, do 2. Entendi. Esse aqui já tem remake? Por favor, gamers. É, sim, tá precisando. Quadradaço. Amigos da empresa aí do Silent Hill, fazer remake, obrigado. literalmente se transforma no Doomguy e sai matando todo mundo no caminho dele. Ele não para em absolutamente nada, ele enfrenta uns lagartões, monstros voadores e até um fucking demônio pra chegar na filha dele. E não é como se o Harry fosse foda, ele é claramente um bundão que foi pego completamente despreparado nessa situação. Você pode ver isso claramente na forma com que ele luta contra os monstros. Ele não sabe o que ele tá fazendo. O que torna ainda mais foda o fato de que esse absoluto rei não parou um segundo até salvar a filha dele. O contexto do primeiro jogo também é diferente dos outros que vieram depois. Ele não é uma história sobre inferno pessoal e psicológico como os outros jogos que vieram depois. O Harry, ele não tem traumas, ele não tem problemas psicológicos, ele não tem pendências, ele não tem lapsos de memória, porque a história não é sobre isso. A história de Silent Hill é Ele sobre é um cara que, puta merda, minha filha sumiu, vou ter que dar um jeito, né? Pá, mata os bichos, dá bicuda e fé. Um mistério envolvendo uma cidade e uma criança encontrada na beira da estrada. E enquanto o Harry é sim a peça principal se movendo nesse jogo, a coisa toda é muito maior do que ele.
Depois disso veio o PlayStation 2 e com ele um novo conceito em game design surgiu. Agora era possível contar histórias ainda mais profundas, com dublagens infinitamente superiores, motion capture e modelos 3D infinitamente superiores. Tá bem mais bonitinho, hein? Nessa revolução veio o James Sutherland, protagonista do Silent Hill 2. E por mais que todos amem Silent Hill, o James como protagonista é bem ame ou odeie. Isso porque logo desde o começo ele já se mostra sendo um cara meio patético, fraco, um protagonista sem atitude, uma coisa que deixa muitos, inclusive eu, irritados. Independente disso, é inegável que o James Sutherland é muito marcante. Ele é tão icônico que ele começou várias coisas que depois se tornaram padrão da série, para melhor ou para pior, e para a indústria de jogos no geral. A indumentária e o conceito da jornada do James é tão marcante que ele literalmente criou o estereótipo do fudido procurando pela esposa / filha. Dessa vez, a história de Silent Hill toma um foco mais pessoal, dando ênfase ao James e aos problemas dele. Não existe um demônio, não existe um líder e não existe um culto por trás de tudo. Todos os obstáculos que o James tem que superar são internos dele, e a cidade manifesta isso para ele. Esse é o inferno pessoal da qual eu tinha falado antes. O James também, diferente do Harry, foi chamado para Silent Hill. Ele recebeu uma carta supostamente escrita pela sua esposa morta, Mary, que havia morrido 3 anos antes. E ele vai até lá em busca dela, mesmo presumindo que não fosse verdade. O James tem uma espécie de fixação pela Mary, como se ela fosse a única coisa importante na vida dele. Tatuagem de borboleta, se ela estivesse morta, a vida dele não valia nada. Tanto que, pela suposição de que ela estivesse viva, ele passa por todo aquele inferno no segundo jogo. Eu diria que o comportamento do James passa muito perto do comportamento de um suicida. Ele só liga para encontrar a Mary, mais nada. Nós vemos durante o jogo o James interagindo de maneira aparentemente normal com as outras pessoas que ele vai encontrando por ali, mas logo de cara fica óbvio que o James está pouco se fudendo para eles. Ele irresponsavelmente se enfia em situações perigosas, ele enfia a mão dele no vaso, ele enfia a mão em buraco, ele pula em buraco sem ver o fundo. É como ele mesmo disse. I guess I really don't care if it's dangerous or not. E no fim, o James descobre que foi ele que matou a esposa dele. A essa altura, um plot twist já absolutamente manjado por todo mundo. Depois que ele faz essa descoberta, tudo fica mais claro. O propósito do James indo para Silent Hill, mesmo que ele não soubesse disso, era punição. O James sentia um remorso muito grande pelo que ele tinha feito e ele queria alguém para punir ele pelo que ele tinha feito. Só que o trauma do Silent Hill 2 é muito mais complicado do que só o James matou a Mary. Ele é muito mais sobre a dor que tanto o James quanto a Mary sentiam naquela situação. Medo, a perda, a raiva e o sentimento do James de querer a vida dele de volta. O James, obviamente, não é um cara altruísta. Ele não é um herói. Ele é só um cara comum com desejos egoístas. Uma outra coisa que eu acho que acrescenta muito ao carisma do James como personagem é a ambiguidade dele. Todo Silent Hill 2 é extremamente inspirado nos filmes do David Lynch, que eles têm uma pegada mais onírica, tudo parece um sonho, parece meio estranho, fora de lógica. E você vê isso na maneira que os personagens interagem entre si, nos lugares, nas situações, tudo parece estar meio fora de ordem. E o mesmo se aplica ao James. As expressões dele, as falas, as atitudes dele, é tudo difícil de ler. Os produtores do jogo propositalmente chamaram pessoas normais como o Guy Sirri para dublar os personagens no Silent Hill 2, porque eles queriam que eles soassem normais, falassem como pessoas normais e não como dubladores. O Silent Hill 2 simplesmente revolucionou a indústria dos jogos, com uma narrativa tão complexa e tão profunda para a época que até hoje, se você jogar, você vai se sentir tocado, se sentir emocionado pela história. Pior que agora eu tô meio pensando se eu sei mesmo o que é onírico. É quando você tá meio chapado, basicamente. Entende. Se você jogar, você vai se sentir tocado, se sentir emocionado pela história. Infelizmente, a Konami aprendeu todas as lições erradas do sucesso desse jogo. Mas vamos falar disso daqui a pouco.
E alguns anos depois nós tivemos Silent Hill 3, com a Heather Mason como sua protagonista. Silent Hill 3 tem uma história bem menos profunda e bem menos subjetiva do que o Silent Hill 2. Mas não é por isso que a Heather é uma protagonista pior. Inclusive, eu diria que ela é uma protagonista tão boa quanto James, se não melhor. A questão é que ela é desenvolvida de uma forma diferente do James. O jogo, diferente dos outros Silent Hills, não começa em Silent Hill. Ele começa na cidade da Heather, com ela num shopping só curtindo mais uma tarde normal dela. Nós vemos ela sendo uma adolescente normal. Ela liga pro pai dela e fala com ele feliz, animada. Aí ela encontra o Douglas, que começa a passar um papo torto pra ela, e ela logo manda ele passear. E só dessa cena toda inicial, a gente já consegue ver muita coisa da personalidade da Heather. A Heather não é indefesa, ela tem atitude e ela sabe se virar sozinha. Ela tá me lembrando um pouco aquela personagem do outro jogo que acho que é desse ano ou ano passado. É o Resident Evil 7, 8, sei lá. E o cara tem que proteger ela, loirinha, assim. Acho que é Ashley, isso. Loirinha também usa uma gola aqui, sei lá, só de aparências. Ah, é remake do 4? Ah, 7, 8, pertinho do 4. Ela tem atitude e ela sabe se virar sozinha. Bem perto. Só que ela não é marrenta, ela também é feliz, animada e ela tem senso de humor. Você consegue perceber como a construção do James e da Heather é completamente o oposto um do outro? Enquanto nós começamos o Silent Hill 2 sabendo nada sobre o James e vamos conhecendo ele ao longo do jogo, o Silent Hill 3 já nos apresenta muito da Heather logo de cara. O jogo faz isso para que a gente se apegue a Heather, para que a gente consiga gostar dela, para que quando venha o infeliz plot twist, a gente consiga simpatizar com ela, sentir a dor dela. E isso funciona. O Silent Hill 3 é uma sequência direta do Silent Hill 1, a única sequência direta que tem na série. E da mesma forma, a história gira ao redor do culto. E todos os obstáculos, todos os desafios, na sua grande maioria, não são internos da Heather. A história do Silent Hill 3 é uma história de vingança. Da Heather vivendo a vida normal dela. Mas então, tipo, se é uma continuação do 1, esse aqui é o protagonista do 1? O nome da filha dele era Heather? Ele tava procurando a filha dele? E no fim a filha dele tá aqui? Oh my god. Mataram o cara. Rapaz. Ah, no fim ele resgatou ela, pá, tão vivendo de boa, até que deram uma pimbada nele aqui. Rapaz, e aí, Fabiano? Ela de adolescente e subitamente perdendo tudo quando a Cláudia mata o pai dela por razões que nem ela entende. A tristeza, a raiva e a confusão da Heather são sim pontos narrativos muito fortes do jogo. Só que eles não são o ponto principal da história. A Heather, eu acho, é um personagem muito mais tradicional, que se encaixa muito mais facilmente naquele padrão de personagem da jornada do herói, sabe? Dela saindo da zona do conforto dela, tendo que enfrentar um desafio e por fim voltando mais forte. Agora falando em termos menos filosóficos, a Heather é muito foda. Ela é uma das personagens mais carismáticas do jogo e talvez a mais badass de todas. Se você já achava foda o Harry passar por tudo aquilo ali só pra salvar a filha dele, imagina a Heather que fez tudo isso só pra se vingar de quem matou o pai dela. É quase um ciclo poético da história, em que o Harry passou por tudo aquilo pra salvar a filha dele e a filha dele anos depois passa por tudo aquilo pra vingar o pai dela. E ainda mais, a Heather mata Deus. Claro, é um Deus mal formado por, enfim, questões, mas ainda assim, ela vai até as últimas consequências só pra matar a pessoa que tirou tudo dela. Dá bicuda ainda isso aí. Isso aí. E uma coisa que chama também bastante atenção é o design da Heather. Eu não entendo porra nenhuma de design, mas até eu consigo ver que ela se destaca ali no meio. Você tem um cast cheio de protagonistas usando roupas tom pastel, escuras e cinzentas, e a Heather ali no meio com um moletom laranja, um casaco branco, bota e uma saia verde. É uma combinação de cor muito boa, muito agradável de ver e é um design que eu gosto bastante. O que eu acho que representa bastante o lado, a face mostrada da Heather. Nós não vemos muita coisa boa de nenhum dos protagonistas. A única que a gente vê se divertindo, rindo, fazendo piada, sendo alegre efetivamente é a Heather.
E com isso, depois do Silent Hill 3, terminou a trilogia clássica, a Era de Ouro do Silent Hill. E aí nós tivemos o Silent Hill 4, para bem ou para mal, o mais inventivo da série, o mais experimental. E isso se reflete muito no seu protagonista, o Henry Townshend. Outro que para alguns Harry. é um personagem extremamente raso e para alguns extremamente complexo. Todos os protagonistas da série até aqui, eles evocavam sentimentos no jogador. Fosse raiva, tristeza, interesse, mistério. Mas o Henry não evoca nada. Ele é a definição de um NPC. Ele fala muito pouco no jogo, ele não reage a quase nada do que acontece ao redor dele. E o pouco que ele fala é muito estranho. O cara é esquisitão. What a dream. Isso faz com que muita gente rapidamente julgue o Henry como um personagem ruim, raso e sem personalidade. Isso é Eu já introvertido. gosto de pensar diferente. Uma das explicações para a personalidade vaga do Henry, que eu acho que é muito verdade, é de que ele seja um cara bastante introvertido. Alguém quieto e que não fala muito. Isso pode muito bem ser proposital para que na cara em branco dele o jogador possa expressar o que ele está sentindo naquela situação. O Henry, ele é um personagem feito para representar o próprio jogador. Ele é uma pessoa completamente normal, ainda mais humano do que os protagonistas anteriores. Alguém normal, como eu e você na situação bizarra que o Henry se encontra, preso no apartamento dele, vendo fantasmas e buracos na parede, muito dificilmente se tornaria instantaneamente um herói. Provavelmente ele ficaria com medo, desesperado, confuso, características que descrevem bem o Henry. Ele não é heróico, ele não tem um objetivo nobre e ele avança na jornada dele quase que por falta de opção. Ele não assume o controle da situação em momento nenhum e ele nunca tenta ser um herói tentando parar o Walter Sullivan ou salvar as pessoas. Ele é só então não um é o coitado Subaru, não. pego numa situação muito maior que ele e que ele não compreende. Eu acho engraçado que a ideia dele ser um Zé Só um Ninguém pode ser vista até no design. Ah, se eu quisesse ter pena de alguém, eu ia ter pena de mim, né? Pô, no jogo eu quero ser foda. Pelo menos no jogo, né? No jogo eu quero dar tiro em bandido, eu quero dar bicuda em idoso, eu quero dar tapa na cara do vilão. Se é pra ter pena de alguém, vou ter pena de mim, não vou ter pena de boneco de jogo. Que isso, filho? Dele. Mata Que tudo. eu diria é o design mais blend que tem, é o design mais fraco, menos reconhecível É um de emo. todos os outros personagens. Emo com barba por Ele é fazer. um cara tão normal, ele não tem nada chamativo no rosto, É no louco. cabelo, O na rei roupa da dele, normalidade. que se você encontrasse ele na rua, acho que você nem desviava o olhar pra olhar pra ele. A própria história do Silent Hill 4 faz parecer que você tá jogando do ponto de vista de um coadjuvante. Tudo ali é por causa do Walter Sullivan. Os lugares são referentes a ele, as pessoas que você encontra são pessoas da vida dele, tudo ali é por causa do Walter Sullivan. Você é literalmente um Zé Ninguém que tava no lugar errado, na hora errada. E quando você pensa sobre o Henry dessa forma, ele parece um personagem muito mais interessante do que só é um cara sem personalidade. Depois do Silent Hill 4, a série deu uma decaída. Nossa, mas coitado. Agora eu até fiquei com dó dele mesmo, né? Era só um cara normal ali. Porra, me lasquei. Agora eu vou ter que matar uns bichos, né? É foda, o verdadeiro protagonista era o vilão, mano. Triste, triste. Qualidade. Com o estúdio que fez os jogos anteriores se Imagina, nem no seu próprio jogo você ser o protagonista. Ai, parece muito a vida real, cara. Parece muito a vida real. Não gostei. Estou vendo por completo e a franquia passando para mão de estúdios americanos. Nesse período, a criatividade para as histórias e para personagens da série meio que se perdeu e deu início a uma fase em que o conceito do que é Silent Hill e o que um jogo de Silent Hill deveria ser foi desvirtuado para Silent Hill tem que ser igual a Silent Hill 2. A partir desse ponto, todos os jogos que saíram tentam emular o tipo de narrativa do Silent Hill 2, com um protagonista depressivo e abalado, que tem um trauma / conflito interno que ele precisa aprender a superar. E além da estrutura narrativa, esses três jogos também copiavam, de forma porca,
o conceito do Pyramid Head, do cara grande que executa e pune e que tá lá pra punir o protagonista. Cada um usando uma versão pirata do Pyramid Head ou o próprio Pyramid Head, que eu acho que é o pior caso de todos. E é nessa categoria que caem os últimos 3 protagonistas da série Silent Hill. O Travis Grady, do Silent Hill Origins ou Zero, o Alex Shepard, do Silent Hill Homecoming, e o Murphy Pendleton, do Silent Hill Downpour. E tem 2 motivos pela qual eu optei por aglutinar esses 3 últimos protagonistas em uma categoria só, ao invés de falar de cada um deles separadamente. Primeiro é que eles são bem rasos, não tem muito o que falar sobre eles, e o que vale para um, na maioria das vezes vale para os outros 2. E o segundo motivo é porque eu sou vagabundo. Tanto o Travis, o Alex... Ah, bateu preguiça, né? O vídeo já tá com mais de 20 minutos. Eu falei, vai tomar no cu também. Tudo igual, tudo a mesma coisa. E o Murphy tem traumas parecidos com o do James no passado deles. O Travis tem o trauma da mãe dele ter sido internada num sanatório e o pai dele ter se matado. E o Alex tem o trauma dele ter matado sem querer o irmão dele num acidente de barco. Já o Murphy é um caso mais complicado. Ele tem a questão de que o filho dele foi morto e aí ele vai pra cadeia e no frigir dos ovos ele acaba causando a morte de um outro policial que era um homem bom. E é meio essa a culpa que ele está carregando pra Silent Hill. Só que a história do Silent Hill Downpour é tão zona que dependendo do final que você pegar, o Murphy ou é um pau no cu, não tem filho, nem tá preso, enfim, tem várias outras possibilidades nesse jogo que não só anulam a proposta do personagem como a do jogo todo. Essa trama, esse mistério criado ao redor desse trauma é a força motriz desses 3 personagens. Os 3 são estoicos, têm cara de cu e não expressam muita característica pessoal ou expressividade fora medo e estresse. O Alex tem algumas poucas cenas mostrando a vida dele antes dele ir parar no sanatório, mas é uma coisa bem rasa e pouco agrega ao personagem. Então fora isso, só o que nós temos para trabalhar são 3 personagens vagos, com um motivo vagamente definido, sem personalidade e sem traços únicos. O trauma deles não é tão bem desenvolvido quanto o do James, e eles não são tão vivos quanto a Heather. Eles no máximo têm um pouco do heroísmo do Harry, misturado com a cara de nada do Henry. E é claro, tudo que eu falei nesse vídeo até aqui é só a minha análise e a minha opinião dos personagens de Silent Hill. Como eu não joguei, eu concordo com tudo. Eu faço da sua opinião a minha. É assim que as coisas funcionam. Na minha experiência jogando eles. Mesmo que o que eu falei aqui seja 100% verdade, isso não tira o mérito de você gostar de algum personagem mais ou menos. Eu, como vocês podem ter notado, pronto, agora os 3 últimos eu já odeio. E a Heather. Mas às vezes um personagem não muito bem escrito pode conversar mais com você, fazer mais sentido pra você do que um personagem super bem escrito e bem elaborado. Eu pessoalmente, eu gosto do Murphy, eu tenho noção de que ele é um personagem que não faz sentido nenhum, ele tem a profundidade de uma colher de sopa, mas eu acho ele divertido, eu gosto dele, ele é um personagem que conseguiu a minha simpatia. E não é porque ele é um personagem ruim que eu não posso gostar dele. Acontece. Tem tanto anime ruim aí que o povo gosta. Do Murphy. Pra essas pessoas, esses personagens fazem sentido, eles clicam, tem alguma coisa que a pessoa se relaciona com eles. Mas menos o Alex, ninguém gosta do Alex. Sempre tem um que é muito ruim, né? Aí não dá. Tem mau gosto ainda na crime, é verdade. O verdadeiro crime é você tentar convencer alguém, né? Porque negócio ruim é bom. Muito bom, ó. Reboladinha? Oh, que isso, é o melhor. Que isso. Vou chamar o João aqui de Bruno Hatak cabeludo. Gostei muito dele. Muito da hora, filho. Bruno Hatak cabeludo aqui, ó. Botijão. Deixa eu ver mais vídeos dele aqui. Fez do Alien. Ó, gostou do Silent Hill 2 Remake. É um canal novo aí sobre games. Também gameplays, ó. Legal aí o canal do mano, se inscrevam-se. Aí, ó, pra vocês. Oh, bom, quem sabe algum dia... Cara, sempre que eu lanço esse quem sabe algum dia, é lá pra 2030, né? Mas quem sabe algum dia eu jogo
um Silent Hill remake, né? Porque também não sou obrigada a ver os negócios em pixels, pouca qualidade, né? Então, quem sabe um dia, né? Ah, nunca diga nunca, né? Mas se pá, vai demorar mesmo. Mas gostei do vídeo dele aqui, ó. E aí, guys? Mesmo só tendo visto o filme, muito bom. Vou avisando vocês, vou avisando. E é isso, um bom vídeo. E você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve, comentem aí se vocês já jogaram Silent Hill, todos os Silent Hills, um Silent Hill, só viram o filme igual eu. É isso, se você quiser ver o filme, tem no Cinefy, tá? R$ 9,90 lá, além de outros filmes, série e anime. Nóis.